Olá para aqueles que não me conhecem, me chamo Teodoro Chagas, advogado, especialista em direito militar. Mais uma vez aí, tá, pessoal? Agradeço muito a confiança de todos e os novos inscritos no canal, tá? Assim, eu já falei, né, pessoal? Teodoro tem diabetes, tá? E não passei muito bem essas últimas semanas, tá? Então eu tô me organizando. E aí fica difícil responder todo mundo. É difícil, tá? Complicado, né? Então é isso, tá? Mas, pessoal, falando, né, dessa questão aí da grana, do desconto lá do imposto de renda, né? E assim, é, vou dar a minha contribuição aqui, mas é bem pontual, tá? Porque eu não consigo falar porque eu não estudei sobre isso, tá? Eu não estudei. Então eu não tenho como falar. E eu não gosto, tá, pessoal? Teodoro é tartaruguinha. Não gosto. Eu não gosto dessa coisa de correria, porque depois dá ruim, tá? E é tudo que eles querem. Que a gente saia correndo e é a minha forma de entender. E o direito é estratégia, raciocínio e estratégia. Então, pra mim é assim. E ainda mais quando você tem, né, essa falta de paridade de armas. Onde você tem do outro lado, né, uma autarquia estadual, Procuradoria do Estado, que tem interesse financeiro em ganhar as demandas, porque eles vão repartir os honorários de sucumbência se você, meu camarada, perder. Então eu, Teodoro, não faço assim. Eu preciso estudar, cara, para poder saber o que é. Não tem como, tá? E é isso. Não tem como, porque você tá falando ali, cara, basicamente, né, de direito tributário, cara. Então é difícil fazer isso, pô. E a gente tem que ter musculatura pra brigar com eles, né? Porque senão, cara, é todo mundo juntinho, tá? É o duodécimo do Tribunal de Justiça, né? É o duodécimo do Poder Judiciário, que sai do mesmo cofre, que é pago, tudão. Entende aí, cara? É isso, pô. Então a gente tem que ter nossas arminhas pra poder dar, né? Botar a cabecinha fora d'água. Senão não dá não. Então eu não faço isso, papo. Não consigo. Eu tem probleminha, então eu não consigo. E tá tudo bem também, tá? Mas em relação a isso, vamos fazer assim, eu tenho até um grupinho ali, né, do pessoal aí pessoal da promoção das praças da Penerge, né? E um grupo específico, né? Vou jogar aí pra vocês, tá? Mas todo mundo ali, ó, pra pirar um pouquinho, tá? É porque é o melhor defensor do seu direito aí, ou meu camarada policial e o seu bombeiro, é você mesmo, tá? Porque você tá vendo aí o que esses caras estão arrumando com a tua vida. Então não pode ser assim. Porque todo mundo juntinho, pô. Porque vocês viram aí, cara, essa lei complementar 222 de 2025 como foi rápida. Porque tá todo mundo junto. E a gente tá se lascando. É vale seco de ossos. A gente tá lá, largado lá, né? Tomara que chegue logo alguém pra falar, gritar ali pra gente poder levantar, né? Porque tá complicado pra gente, pô. E isso aí, eu, Teodoro, não gosto. Advogado, eu não faço. Não, não mesmo. Não mesmo. E pode pensar o que quiser. É isso. Eu não sei tudo. Tem que estudar. Entende isso, cara? Porque você tá lidando com o Estado, pô. Não o Estado, né? A autarquia estadual, que é a Procuradoria do Estado. E aí, caramba, o que é isso, cara? Então não dá. E em relação a direito tributário, né, eu estudei na Estácio, tá, pessoal? E lá eu tinha um professor de direito tributário, né, que indicou pra gente, né, eu nunca mais esqueci, cara, porque esse cara é show de bola. Deve ser advogado, né? Era o Cláudio Carneiro, acho que é esse o nome dele. Doutrinador, caramba, que é isso? O cara é didático demais, tá? Tudo que tiver dele aí, o seu polícia, seu bombeiro vai estudar. Você também é servidor público, pode ir, tá? Já corre logo e já começa a estudar. Por quê, cara? Porque eu, Teodoro, né? Eu tô estudando processo legislativo, né? E comecei essa marcha aí do direito processual civil, né? Mas o direito tributário é o próximo passo, Teodoro. Difícil, né, pessoal? Caramba, tem uma noção, né? Que quem estuda a Constituição tem que estudar essa partezinha lá, né? Que é onde eles fazem todas as covardias com a gente. É isso. É lá. E você tem que estudar o Código Tributário Nacional, tá certo, meu camarada? Código Tributário Nacional, tá? E tem que estudar também, para além do Código, perdão, Código Tributário Nacional e estudar também a Constituição Federal, tá certo? É isso, tem que fazer. Porque aí vai dar bom, senão vai dar ruim. Você tem que estudar. Você não vai conseguir não. Tá certo, cara?
Então, o Dr. Teodoro vai deixar aqui uma pincelada, tá? Pra você já ir papirando. Porque quando eu postar meu vídeo pra falar sobre isso, você já vai ter uma noção do que eu vou falar. Pra você entender, tá? Então, como é que surgiu isso, Theo? Essa situação do direito tributário, né, como uma modalidade autônoma, né, desse direito autônomo, tá? Vem lá de Getúlio. Não. Eu acho que é. 46. Você vem, tá? E começa, você introduz na Constituição, melhor dizendo, não é que seja Getúlio, mas de introduzir na Constituição de 46. Aí 46 você introduz essa parte, né? Esse entendimento como algo autônomo, tá? Do direito tributário. O que é isso? É pegar o dinheirinho de todo mundo juntinho, todo mundo só uma família, pega um pouquinho de dinheiro de cada um, tá? E bota no cofrinho. É isso. Para poder garantir tudão do Estado, é assim que faz. Porque o Estado não tem dinheiro. O dinheiro é nosso, pô. O Estado é uma pessoa jurídica. Você entende isso? O Estado é uma pessoa jurídica. E os órgãos é que manifestam a vontade do Estado. E é por isso que eu falo, tá? Não é, porque o Estado vai quebrar. Não, não, não. O Estado não vai quebrar quando o agente público, no exercício da função pública, da função ali, do exercício do seu cargo para o qual você prestou concurso público, fez uma sacanagem com todo mundo, tá? Realmente não é o Estado que tem que pagar. É você. Procurador do Estado, Defensoria Pública, Ministério Público, Juiz de Direito, Comandante do Bombeiro, Comandante da PM, todos vocês. É isso. Alerge, tá? Porque o deputado não está isento disso. De fato, não é o Estado. Então a gente tem que fazer isso para poder ficar bom para todo mundo. Porque aí para com isso. Porque a pessoa cai, rala, dói e para. Porque você não vai parar. É isso. Você entende como é complexo? Mas é basicamente isso. Aí você vem da Constituição Federal de 46, tá? E aí você já começa, epa. E aí, Constituição Federal de 88, tá? Que é o que a gente tem hoje. Na Constituição Federal, cara, tu vai dar teu corre lá no artigo 145. 145. Mas eu quero que você não olhe só o 145 não, cara. Eu quero que tu olhe bonitão lá, do Sistema Tributário Nacional, para você ver o que aconteceu, tá? Já falei, a gente tem que mudar essa lógica, tá? Então, Deus, Prata, Família, a gente vai mudar só o que representa isso, para você poder entender como funciona, tá? E aí eu quero que você olhe toda essa parte aqui, tá? Título 6, tá? Da tributação e do orçamento, vamos estudar. Eu vou traduzir a Bíblia, tá? Já tô avisando. Eu vou traduzir a Bíblia para você, servidor, para você, policial civil, tá? Para você aí, guarda municipal, pode vir também, tá? Pode vir, guarda municipal. Vou traduzir para você, policial aí, seu bombeiro. Vou traduzir. É a Bíblia, para você poder entender. Porque fala difícil, a gente não entende, né? Mas o Teodoro, eu vou traduzir para você entender a covardia, a imoralidade dentro da Constituição. Toda sacaneada. Toda sacaneada, tá? E o ABRJ, eu passei para algumas pessoas, tá? Esse vídeo desse camarada, segurança e alguma coisa lá em São Paulo. Que loucura é essa aqui? Prerrogativa da OABRJ, o que significa isso? O que significa isso? Quem são esses camaradas aí? O cara tá fazendo propaganda? Tem um provimento da OAB, tá? Tem um provimento aí da OAB, cara. Olha os prestígios, tá? Já tá difícil pra caramba advogar no Rio de Janeiro. E aí esse camarada com esse papinho torto aí, OABRJ, o que faz com isso? Eu, Teodoro, que tem que fazer, cara? Um pedido ali pra poder ver quem são esses advogados dessa associação aí, cara? Sou eu, Teodoro, que tem que fazer isso? Câmara alguma coisa? É isso mesmo, cara? Quem são esses camaradas aí? Quem são esses camaradas? Porque eu não posso falar aqui, tá? O que aparece pra mim na internet, porque eu não sei quem são, tá? Mas que loucura é essa aí, cara? Tem aqui, ó. Câmara aqui, ó. E como é que é isso aqui? Como é que é essa parada aqui? Quem são esses camaradas aqui, pô? Eu não posso falar dessas pessoas aqui, tá? Mas tem uma aqui que aparece pra mim, pô. É essa aqui que tá aparecendo? Câmara Sociedade de Advogados? Que loucura é essa aqui, o ABRJ? Como é que a gente advoga desse jeito? Aí tem a Procuradoria do Estado, né, que a OAB diz que os caras todo mundo advogado. E ainda tem mais essas covardias aqui, ó. Como é que é isso aí, cara? O cara tem não sei quantas mil pessoas, tá? E aí ele vai ali e faz propaganda, cara, dessa associação aí, Câmara não sei das quantas. Você aí, eu não sei o nome ali, mas é isso aqui, Câmara Sociedade de Advogado. Como é que é isso, OAB? Ô prerrogativa, nosso camarada aí, esqueci o nome dele. Ô presidente da prerrogativa OABRJ, vamos ver o que tá vendo aqui, cara. Os caras são do Rio de Janeiro? Se é do Rio de Janeiro, vamos chamar pro TED aí. Vambora, me chama junto. Que loucura é isso aqui, cara? É igual os militares, tá? Militar, eu vou dar a planta. Militar de serviço ativo, tá? Bombeiros e policiais. A gente tem que ver quem tá no entorno, tá? Captação de clientela. O ABRJ,
Isso é captação de clientela. E vamos ver aí esposas, tá? Parentes ali desses oficiais que vão para a OAB dar palestra e participar da Comissão de Direito Militar. Porque isso aqui é uma sacanagem. Tem um provimento aí da OAB, tá? Tem um provimento aí, cara. Só não vou dar o nome aqui desse camarada, porque apareceu aqui pra mim na internet, mas eu não sei dizer. Mas quem tem que ver isso é o presidente prerrogativa. Não sou eu, tá? É o presidente, tá? É o presidente. Que o cara... Que loucura é essa aí, cara? Esculachando a gente no Rio de Janeiro aqui, cara? Opa, o que é isso? Esculachando a gente, cara? Tem advogado do Rio de Janeiro não, cara? Tem que chamar os caras aí pra poder... Como é que é isso? E ainda que seja do Rio de Janeiro, quem são vocês? Opa, quem são vocês? É isso, cara? É isso, tá? Papo reto aqui, pô? Que loucura é essa aqui, cara? Não, pô. Não pode, tá? Provimento da OAB, tá? Provimento da OAB, tá? Vamos estudar, cara? Tá vendo aí, advogado? Rio de Janeiro, como tem que estudar prerrogativa pra pegar esses caras? É isso aí, ó. E pagou pro camarada falar lá, pô? Ô, ABRJ, pagou pro cara falar lá, pô? Pagou pro cara falar lá, pô? Que loucura é essa aí, hein? Tá me cansando, hein, cara? Tá me cansando, hein? 205, tá? Mas acho que tem uma outra situação ali, né? É porque muita coisa pra cuidar, né? Meu Deus do céu, o que é isso? Mas não pode também ler só isso aqui não, depois eu vou dar planta aqui, tá? Mas tem um provimento, tá? 205 de 2021. Vamos ler, cara? Vamos ler, cara? Vamos ler, pô? Teodoro é chato. Teodoro tem que ver essa questão aí de proposição, aí tem um número aqui. Teodoro quer ver tudo. Eu gosto de ler muito, eu quero ver tudo. Aí vai falar, né, sobre marketing, sobre propaganda. Vai ler aí, cara. E vamos ver se essa parada aí, se esse papo tá certo, tá? Também quero, pô. Também quero, tá? Também quero. E é isso. Publicidade profissional, né? É isso aqui, tá? Vamos ver se tá enquadrado bonitão aí e vamos correr atrás do nosso prejuízo aí, cara. Pode fazer isso? É, Teodoro, é. Eu, de verdade, assim, eu vejo esse camarada lá com muitas reservas, tá? E ele diz pra todo mundo no ABRJ, esse Rodinei, ele fala pra todo mundo aí que o cara é advogado também, tá? Ele é advogado também. Então tem que ver direitinho aí, como é que é isso aí? Opa, meu camarada, como é que é isso aí? Como é que é isso aí, pô? Quero saber, pô. Publicidade profissional, cara, deve ter ali caráter meramente, artigo 3º, tá? Desse provimento. Deve ter caráter meramente informativo, né? E primar pela discrição e sobriedade, não podendo configurar captação de clientela, tá? Ou mercantilização da profissão, sendo vedadas as seguintes condutas. Vamos ver isso aí, cara? Vamos ver isso aqui, tá? Fico muito irritado, cara. Desespero, né, meu camarada? Não tem essa aí de... porque o Major Luiz vai muito pra lá, tá? O ABRJ, o Major Luiz vai muito pra lá e quer dar jeitinho. Não tem jeitinho não, tá? Tem que acabar com tudo. Tem que derrubar tudo. Tudo inconstitucional. Todas as leis. Todas. E quando vocês estudarem direito tributário, vocês vão ver que pior ainda mais. Essa contribuição previdenciária, a grana, tudão, pô. E eu acho que o comandante da PM deu uma ajuda pra gente. Eu já dei mais uma olhadinha ali, mas depois eu conto. Ou se não era pra fazer, vai ser bom. No meu entendimento, vai. Porque eu já falei, pessoal, a gente desconstrói, tá? Tem que ver, cara, porque eu não entendi. Porque vai falar pra militar, mas eu não entendi aqui porque eu não vi direito militar. Então eu não posso falar o que eu tô vendo aqui, cara. Mas ele falou esse negócio aí desse câmara, alguma coisa aí. Sociedade, advogado, não sei o quê. Vai lá ver. E advocacia, levanta aí, Rio de Janeiro, porque tá complicado, hein, meu camarada. É isso aí, pô. É isso aí. Teodoro tá botando a cara aqui, tá? É só vir e vambora, pô. Pegar esses caras aí, pô. Que tá demais, tá? Tá demais. Aí, procurador do Estado divide honorários, e a gente leva 3 anos com um processo na justiça, e a gente fica desacreditado, e o camarada vai lá e fala gracinha pra gente. E é isso aí, pô. Mas é caneta. Caneta, tá? Caneta. Então, em relação à GRAN, cara, é o seguinte, ó. A GRAN, né, cara, esse desconto de imposto de renda. Tá certo? Vamos aqui. Complicado, né? É difícil. Vamos aqui. E aí, você vem, meu camarada? Constituição Federal de 46, tá? Vai estudar. Vai estudar. 46, tá? Aí você tem ali essa... Epa. A mesma lógica, meu camarada, você faz em relação ao prazo prescricional de 5 anos. É prazo prescricional de 5 anos. Rapaz, você leva 3 anos na justiça? 5 anos de... E aí você tem... Começa... Epa.
E por que você tem essa lógica aqui, cara? É muito louco, cara. E isso aqui você tem, por exemplo, cara, eu acho que é 68. Você tem uma emenda constitucional, cara. Eu acho que a emenda constitucional, eu não sei se foi feita uma emenda constitucional na Constituição de 67 ou nessa de 46, mas tem uma emenda constitucional que deu... Foi quando disse, né, que o direito tributário, né, tributo, fala essa modalidade autônoma. É claro, para você poder controlar melhor, né, e fazer o golpe, fazer a ditadura. Mas foi logo ali, tá? É isso. E aí você tem essa autonomia do direito tributário, né, essa questão desse sistema tributário, né, cara, essa autonomia, meu Deus, o que é isso, Aí tu vai lá dar teu corre e vai ver a Constituição de 46 e compara com a Constituição de 67, tá? 67, 69, 88 e Colônia de Brasília. Colônia de Brasília, emenda constitucional 103 de 2019. Depois você vai pro quarto chorar. Colônia de Brasília, vai pro quarto chorar. Vai pra você entender. Porque é assim que eles conseguem. Aqui, e mais, essa questão da dívida ativa. É isso, cara. Porque é como eles conseguem controlar. E diz que tem recuperação fiscal. Mentira, não tem. É porque seca a fonte pra gente ficar desesperado. É igual a gente tem que fazer com eles. Travar o intestino, porque aí fica todo mundo doidão. É isso. Porque eles falam em recuperação fiscal. Em o Estado ter quebrado e tudo isso, né? Porque é o desespero, né? Mas aí não faz sentido, né? Somos todos somos toda uma família, irmãozinhos. Se der ruim pra um, é ruim pra todo mundo. Se der bom pra um, tem que dar bom. Mas não funciona assim. É recuperação fiscal só pra gente, pra eles não. Pode ir, Estel? Eu acho que não. E o professor Paulo Otero, ele fala sobre isso. Essa emergência econômico-financeira, eu acho que mais ou menos isso que ele fala. Professor Paulo Otero, essa emergência econômico-financeira, ela justifica a violação a garantias, direitos e garantias fundamentais. Mas quem causa essa situação são pessoas e não é o Estado. Então a gente tem que separar. E a pessoa a gente tem que pegar e cobrar dela. Vende todo o patrimônio, pega tudo que ela tem. Pessoal da LERJ, juízes de direito, todos os servidores da República, todos eles, comandantes, oficiais, toda a galera. MP, defensoria, todo mundo que tiver com papo torto, é assim que tem que fazer. Porque não é o Estado. Então, se quebrou, é porque alguém quebrou. Ele não quebrou sozinho. Não, ele não quebrou sozinho. Então a gente tem que pegar o dinheiro deles. Porque são eles, com as decisões, que acabam com o Estado. Então são eles que têm que pagar por isso. A gente tem que pegar o patrimônio deles. Porque a sua decisão atrapalhada, que viola garantias, direitos e garantias fundamentais, para satisfazer o teu interesse pessoal, tá certo, cara? Todo mundo da administração pública, tá? Porque você entende a administração, cara, como só poder executivo. Não é. A administração como um todo, tá? Sentido lato sensu. Então engloba legislativo, judiciário e executivo. É isso. Que aí vai ficar todo mundo lascado ou todo mundo bem de uma vez só. Porque da forma como tá, não vai continuar. E eu vou ensinar. Porque aí fica bom pra todo mundo. Então tem uma emenda que eu não me lembro, tá? Mas essa emenda é que ela dá essa autonomia. E justo nesse momento. Eu acho que eu não sei se é 68, 65, eu acho que é de 64 pra cá, tu vai lá olhar, tem uma emenda. Essa emenda que dá essa autonomia. E aí começa o desespero. E aí você tem a ditadura. E aí eu quero que você abra, cara, no Código Tributário. Então eu adoro pra falar de desconto por renda, não seja medíocre. Vamos estudar, cara. Pra gente pegar eles tem que ser assim. Porque tu sai correndo, né? Vai dar ruim pra tu. É por isso que tá dando ruim. Por isso que manda pra justiça. Porque sai todo mundo correndo. E aí lá a gente perde. Vai ler o Código Tributário Nacional. Código Tributário Nacional, cara. Ele foi feito, tá? É a Lei 5.172 de 25 de outubro de 66. Para falar vídeo, tá? 66, tá, camarada? É 66, tá? É 66. Código Tributário. Mas aí, a gente tem uma coisa chamada Constituição Federal. A gente tem Constituição Federal. E na Constituição Federal, cara, ela inaugura o direito, tá? Ela inaugura o direito. Se ela inaugura o direito, né, é complicado te dizer isso, né, mas é basicamente isso, tá, cara? Então, você tem que ressignificar tudo que você tem. Tudão. Não pode ter esse papinho torto desses camaradas de dizer que, não, porque a lei, porque... Não, a Constituição, ela é a força normativa.
força normativa dos princípios. Então é isso, cara. Você não pode, né? Você tem que reinterpretar, mas a gente tem que estudar e é difícil. Porque olha o que esses camaradas estão fazendo aí, cara. O advogado não tem paz, não consegue estudar, né, cara? Não consegue se aperfeiçoar, não consegue nada. Porque demora pra caramba o processo, todo mundo tá bem, a gente tá mal. É isso. Então não é todo mundo igual, não. Não. Advogado público, ele prestou concurso e tem que ganhar o subsídio. Subsídio, tá? Quero entender o que vocês vão arrumar com isso. Subsídio, toda a galera. Todos vocês aí é subsídio. Ou não vai respeitar a Constituição Federal. Tem que mudar a Constituição do Estado, tá? MP, tem que mudar a Constituição do Estado do Rio de Janeiro. Teodoro, fala isso no vídeo não, tá? Vai lá ver, tá? O que esses caras estão arrumando. É isso. Mas vamos aqui, cara. Então, vamos aqui. Eu ontem falei pra vocês, né, que era uma legislação, né, pessoal, de... A questão que eu falei da prescrição, tá? Eu falei pra vocês, pessoal, é uma legislação da década de 60, né, não? Meu Deus, piorou ainda mais. Teodoro, vai lá ver, cara. Você tem uma maluquice aqui, tá, cara? É 1932. Teodoro vai falar vídeo, tá? 1932, tá? Teodoro para com isso, tá? E você vai ver, tá? E depois tem uma situação também em 1960, acho que foi isso que eu confundi. Governo provisório, tá? Decreto 20.910, tá? De 6 de janeiro de 1932. Teodoro faz que vai dar ruim, tá? Aí você vai prescrever igualmente no mesmo prazo, e você tem toda essa maluquice aqui, tá? Então vai fazer a cena que vai dar ruim pra gente, tá? Problema seu. Tá dando ruim pra mim, pô. Como bombeiro todo lascado, pô. Ninguém quer saber de nada, pô. Então vamos junto, cara. É isso, tá? Tá dando ruim, vai ter que dar ruim pra todo mundo. Que é isso? A gente é família ou não é, cara? Cadê a hierarquia de disciplina aí? É isso. Quando vocês estudarem aqui a questão quando vocês estudarem essa questão aí Puxa vida, cara, me perdi um pouquinho. Quando você estudar essa questão aí dos honorários, enfim, né? Você vai entender. Aí você vai correr, cara, e vai dar ruim pra muita gente, tá? Deixa eu tentar me organizar aqui porque me perdi um pouco aqui, peraí. E você tem essa maluquice aqui, tá? E tem. Aí eu quero que vocês olhem essa, tá? Que é a questão da prescrição na execução contra a fazenda pública, tá certo, meu camarada? Vai dar teu corre, vai dar tua lida lá pra ficar muito. Meu Deus, tá trabalho com isso, Aí você tem essa situação, tá? Leia essa camarada aqui, tá? E vão perguntar pra esses caras se tá valendo. Teodoro, mas a memória autoritária, tá tudo bonitinho aqui. E aí tem essa outra aqui que eu tô tentando achar pra vocês, tá? Que aí você tem que coadunar as duas, tá? Teodoro, E aí você vai buscar, cara, pra você poder entender, tá? Pra você poder entender. Você fala, Teodoro, não faz isso não, tá? Vai dar ruim, Tem uma outra aqui, cara, de 1960. 200, eu acho. Tem uma coisa assim, tá? Vamos estudar aí, cara. Me ajuda aí que tá pesado. Me ajuda aí que tá ruim. Tá pesado. Me ajuda aí. Caramba, tô tentando achar aqui, cara, porque eu quero que vocês, camaradas, estudem aí pra gente poder pegar eles, pô. Caramba, cadê? Pega esse decreto, já da tua lida, tá? Que é o decreto 20.910 de 1932. Faz isso não, E tem outro aqui da década de 60. Cadê, cara? Tô conseguindo achar. Os caras cegaram aqui minha visão, né? Me rogaram uma praga, né? Toda hora vai ver, não. Mas tem aqui de 1960. Que você tem que avaliar tudo juntinho. Pra você falar, meu Deus, Theo, o que é isso? Meu Deus, o que é isso? Aí eu quero que vocês olhem, cara, decisões também, tá? Do STF, do STJ, tá? Quando fala sobre isso, tá? E você vai ver um monte de citação dessa aí desse decreto de 1932. Meu Deus, o que é isso, É 5 anos, Theo, Vamos junto, então. E a gente aproveita e já discute tudo. Vai dar muito ruim pra muita gente. Não vou conseguir achar não, pessoal. E eu quero terminar logo esse vídeo aí, porque eu não tô conseguindo ficar muito tempo sentado, tá? Mas é isso. Então eu quero que eu olhe mais esse negócio aí. E aí, meu camarada, você vai ver, né, essa questão de prescrição, é mais ou menos isso. E aí você tem essa situação do tributo, né? Então, basicamente, cara, quando você tem essa noção, né, de tributo, aí tu tem que ir lá eu acho que é o artigo... acho que é logo no iniciozinho, tá? Então você entra aí no Código Tributário Nacional, cara, Lei 5.172, de 25 de outubro de 66. Vai lá, dá teu corre.
E aí, logo no iniciozinho, cara, tu vai ver quando fala sobre artigo 4º, ó, a natureza jurídica específica do tributo é determinada pelo fato gerador da respectiva obrigação, sendo irrelevante para qualificá-la. O que é isso, cara? O que faz você pagar IPVA? Você tem um carro. Teodoro O que faz você pagar IPTU? Você tem uma casa, tem um terreno. É isso. O fato gerador. É o que faz o camarada do Estado vir falar: ei, me dá um pedaço desse aí. É isso. Vou tributar esse negócio. E aí você tem, cara, as espécies, tá? E eu quero que esses camaradas expliquem isso. E aí, esse inciso 1º e 2º do artigo 4º do Código Tributário é onde eles fazem o que eles fazem. Não tem que ser assim, tá? A gente tem que vincular. A gente tem que vincular. Não tem essa de desvinculado, não. Olha o que eles estão fazendo com a taxa de incêndio. E quase perdemos. Porque joga no Fluminense bom, né? Teodoro pra falar vídeo, Theo. É isso. É muita coisa pra cuidar. Mas é isso. E na taxa de incêndio pior ainda mais. E eu vou mostrar pra vocês. Taxa de incêndio e tem o Funesbon ainda tem uma outra situação da PEMERG também. Um fundo aí da PM, tá? E aí você tem, né, o artigo 5º, tá? E aqui no artigo 5º você tem os tributos são impostos, taxas e contribuição de melhoria. Contribuição de melhoria por obra. Por exemplo, aí a gente tem que controlar eles. Porque a gente tem que controlar. Porque aí você é o governador do estado, né? Aí você, no gozo da tua... que confunde o privado com o público. Não tem república. É tudo junto. E aí ele vai e fala assim, eu vou fazer uma obra e vai, por exemplo, uma obra que vai trazer, né, um acréscimo no valor daqueles imóveis daquele local. A gente, enquanto sociedade, tem que avaliar isso. Porque as pessoas que tiverem algum benefício em razão disso, tem que pagar. Aí a gente vai lá e faz isso aqui, ó. Contribuição de melhoria por obra. Teodoro, vou estudar esse negócio pra gente poder pegar eles. Vou. Porque é difícil, tem que traduzir a Bíblia. Porque é difícil pra caramba mesmo. É difícil, mas eu vou fazer. E aí, o tributo, né, cara? Então, é o fato gerador da obrigação. Então, o que faz você ter que pagar? Renda, por exemplo. Imposto sobre a renda. Cara! Ai, meu Deus do céu, o que é isso? Ih, Teodoro, vai dar ruim. Para de falar vídeo, Theo. E aí você tem, cara, essa situação, né? E eu separei algumas coisas aqui pra falar com vocês. Então, aí a gente tem que saber qual... então, o fato gerador ali, por exemplo, tem um carro. Mas pouco importa a destinação, pouco importa... Não. Aí eles vão dizer, né, que a depender do tributo ali, né, cara, que o tributo ele se divide nessas 3 espécies, tá? Impostos, taxas e contribuição de melhoria. São 3 formas, tá? Mas é tudo tributo. Teodoro, E aí você tem que ver isso. E aí eles misturam tudo, e aí você não sabe pra onde vai nada, porque não vincula. Por exemplo, tem que ter esse imposto vinculado e não pode mexer educação, saúde, segurança. Não pode. O que eles fazem, Teodoro? Uma bagunça danada. Eu vou mostrar pra vocês. Então, por exemplo, essa dívida ativa e esse valor devido à fazenda pública, em razão da sucumbência dos processos, tem que vir para o bolo aí para a política pública e não para a repartição dos advogados da pessoa, da autarquia estadual, procuradoria do estado. Não pode. Doa a quem doer. Não vou cansar de falar. Doa a quem doer. Imoralidade pública. Todo mundo sabe que não é uma autarquia. Todo mundo sabe. E aí é isso. Então o que importa para poder descontar, cara, é o fato gerador, o que você tem que vai fazer com que eles possam pegar teu dinheiro. É justo. Mas que esse valor fosse para a destinação para a qual tem que ser. E não acontece isso. Não acontece isso. E aí então é importante você ler. E aí vamos pro artigo 145 da Constituição, tá? Quando você pegar o artigo 145, eu acho muito interessante isso. Para você poder entender, né, cara? Porque não há melhor defensor do seu direito do que você. E aí no artigo 145 da Constituição Federal, vai dizer assim, ó, a União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios poderão instituir os seguintes tributos: impostos,
taxas em razão do exercício do poder de polícia. Nesse contexto aqui, a gente pode incluir, por exemplo, a taxa de incêndios, tá? Depois eu explico melhor, mas é basicamente isso. Taxas em razão do exercício do poder de polícia ou pela utilização efetiva ou potencial, tá? De serviços públicos específicos e divisíveis prestados ao contribuinte ou postos à sua disposição. O Corpo de Bombeiros está à disposição da população, tá? A qualquer tempo que você não use, nós estamos lá. Corpo de Bombeiros, Polícia Militar, do mesmo modo, tá? É basicamente isso. A gente aprende, né, essa questão do ut singulo e ut universo, acho que é isso. Vamos estudar. Direito administrativo. E aí você tem essas três possibilidades, tá? Então, impostos, tributo. Tributo, aí tem 3 filhinhos. O tributo teve 3 filhinhos. 3 filhinhos, tá? 3 filhinhos. O tributo é o pai e esses 3 camaradinhos aqui são os filhos. Então, o tributo é o papai, E o filhinho, impostos, tá? O filhinho 2, taxas, tá? E o filhinho 3, contribuição de melhoria decorrente de obras públicas. Foi onde eu falei que se melhorar ali para 1, porque é isso. E aí vai dizer, né? Sempre que possível, olha o que a Constituição diz, cara, no parágrafo 1º. Eu quero saber o que eles fazem com isso aqui. Sempre que possível, os impostos terão caráter pessoal, e serão graduados segundo a capacidade econômica do contribuinte. É todo mundo igual? Então o soldado é igual ao coronel? Então eu acho que não é. O pobrezinho coitado que está lá na comunidade é igual ao camarada que mora em Ipanema? Eu acho que não. Facultado à administração tributária, isso é a Constituição Federal, tá? Especialmente para conferir efetividade, perceba isso, tá? Para conferir efetividade a esses objetivos, tá? Então, quais são os objetivos, meu camarada? Você tem que tornar isso mais pessoal em relação ao imposto, tá? E você analisar a capacidade de contribuir daquela pessoa, para você poder ir lá e cobrar o imposto. A Constituição é a mãe, mas é o filho querendo mandar na mãe. E aí dá o que a gente está vivendo. E aí a Constituição vai dizer isso. Olha isso. E aí você tem especialmente conferir, então você, né, facultado à administração tributária, especificamente para conferir efetividade. Aí você está no contexto de justiça social, cara. Quem pode mais, paga mais. Quem pode menos, paga menos. Ou quem não pode, não paga. Quem pode mais, paga mais. Quem pode menos, paga menos. E quem não pode, não paga. E toda a galera que pode pouco e muito, ajuda o pobrezinho coitado que não pode. Solidariedade. Para conferir efetividade a esses objetivos, identificar, respeitados os direitos individuais e nos termos da lei, o patrimônio, os rendimentos e as atividades econômicas do contribuinte. Fica a dica. Quem autoriza os comandantes da PM, do Bombeiro, o Governo do Estado, a fazer aquela declaração outra? Para além do imposto de renda, tem uma declaração que você tem que entregar na própria PM no bombeiro. Pelo menos no bombeiro tem que entregar. Quem mandou? E para que está servindo isso? Porque, na verdade, o que tem que pegar não pega. Ou se pega, ninguém faz nada, porque ninguém fiscaliza. É possível, Teodoro, fazer isso? É. Mas no contexto, por exemplo, de você fazer um pedido desse, cara, para você identificar ali o teu policial e o teu bombeiro, para falar, oh, peraí, esse camarada aqui, de acordo com o que eu tô vendo, a capacidade de contribuir dele tá complicada aqui, né, cara? Então a gente vai ajudar o camarada. Mas não é isso que acontece. Então por que tá violando, né, os direitos e garantias fundamentais do policial e do bombeiro, o Ministério Público, com esse pedido interno de declaração de bens, para além do imposto de renda que o camarada já faz? Eu não entendo. Entendeu aí? É possível, Teodoro? É. Mas você entende qual é a finalidade? É você separar o joio do trigo. Mas não é isso que acontece. O que fazer com isso? Perguntar para os universitários. É complicado, cara. E aí você vem pra cá. Mas o que eu quero falar pra você é o seguinte, ó. Eu quero que você tenha especial atenção quando você for ler isso aqui, cara. Eu quero que você leia com especial atenção a todos, tá? Agradeço muito a confiança. Vamos aqui. Eu quero muito que você leia, tá? Aí você perceba as alterações que foram feitas, né? Incluídas em 2003, em 2001, em 2002, em 2019. É isso.
eles violam os nossos direitos para que eles consigam manipular melhor. Porque deixam a gente com a barriguinha vazia ou com problema financeiro e a gente não consegue ver o que eles estão fazendo. Porque, entende, cara? Qual é a tua prioridade? Qual é a prioridade? Não tem as prioridades, é a prioridade. Qual é a prioridade? Se alimentar, pagar suas contas. Você fica tão focado em fazer isso que você não percebe, não tem condição cognitiva. Theodor Adorno, ele fala de uma questão como essa, né? De você... Não adianta você ter acesso, por exemplo, às obras, né, de Beethoven. Não adianta. Você não consegue, você hoje poder acessar a internet e ver um quadro, por exemplo, uma pintura. Não consegue. Porque você tem uma falsa noção de acesso à cultura. Você não tem acesso. Porque para que você tenha acesso e possa discernir sobre aquilo, uma música, por exemplo, você tem que ter condição de ficar quietinho para você conseguir ver, senão você não consegue. Então te dá a falsa impressão de que você tem acesso, mas você não tem. É isso. E aí você tem que ir lá, aí eu quero que você olhe tudo isso, tá? Mas o importante aqui que eu quero que você observe, tá? É esse artigo 149. Dá teu corre no 149 da Constituição e vê o que eles fizeram. Aí olha isso. 149. Compete exclusivamente à União. Compete exclusivamente à União instituir contribuições sociais. Contribuições sociais. De intervenção no domínio econômico e de interesse das categorias profissionais ou econômicas como instrumento de sua atuação nas respectivas áreas, observado o disposto no artigo 146, inciso 3, não pode ter preguiça, tá? Tem que ir lá olhar, e 150, inciso 1 e 3, e sem prejuízo do previsto no artigo 95, parágrafo 6º, relativamente às contribuições a que alude o dispositivo. Vai dar teu corre pra você entender o que eles fizeram. Aí coloca a contribuição previdenciária, aí faz todas as sacanagens e no próximo pagamento já está descontando. Primeiro, alterou a Lei 9.537 de 2021. Seríssima. Para além de ser inconstitucional, cara, eles colocaram para começar a surtir seus efeitos dias depois. Violando, tá? A Lei Complementar 95 de 98, que é a lei das leis. Não pode. Você não pode fazer isso, você tem que dar prazo razoável, né? Porque ela foi uma legislação muito importante para todos nós. Inconstitucional. Mas é isso, não estava bom ainda. Inconstitucional, e aí eles vão lá e fazem isso aqui que eles fizeram. Bota pra... Pô, isso é um absurdo. O que fazer com isso? Eles sabem que não pode. É legislador, sabe que não pode, pô. É legislador, sabe que não pode. Procuradoria do Estado, sabe que não pode. Cadê o controle preventivo, veto do governador do Estado? Cadê a PGE? Cadê, cara? O que fazer com isso, Teodoro? E agora o Estado vai quebrar? Não, a gente tem que ir no bolso deles. Porque o Estado são eles. Porque não o Estado, é a pessoa que... É isso. Porque essa lógica, né, de Estado é que fazer... Não, porque aí vai quebrar o Estado. Não, não, não. E a gente tem que mudar essa lógica do STF, STJ e Tribunal de Justiça do Rio. Para dizer o seguinte, opa, meu camarada, qual é a situação aqui? A gente é ignorante, não é idiota. A gente é ignorante, não é idiota. Ignorante, você lá estuda, professor Rubens Casara. Professor Rubens Casara, tá? Processo de idiosubjetivação. Vai ler. Professor Rubens Casara. A gente é ignorante, a gente não é idiota. Então não tem mais esse papo de o Estado vai quebrar. Não. A pessoa que foi responsável é que tem que pagar. O Estado, de fato, não vai quebrar. Mas a pessoa que fez tem que pagar. E acabar com isso. Tá vendo porque a gente tem que estudar? A gente é quarta série fraca. A gente não estuda. Aí eles juntam tudo, estuda e sacaneia a gente. Então a gente tem que estudar. Juntos. É isso. Não tem essa de quebrar o Estado. Porque uma decisão equivocada, por exemplo, do comandante-geral dos bombeiros, do comandante da PM, são eles que têm que pagar. São eles que têm que pagar. As violações que são praticadas, são eles que têm que pagar. E aí você tem que ir lá na lei de introdução às normas para você entender se são ou não, se é essa parada aqui que eu tô falando ou eu tô errado. São eles que têm que pagar. Dolo, direto, tem uma... Erro crasso. Meu Deus, é o que eu mais vou mostrar. Tem que pagar, tá? Tem que ressarcir. Não quer falar? Tem que ressarcir. Mas não é o Estado, são eles. O Estado não quebrou.
São os agentes públicos que manifestam a vontade do Estado é que tem que se explicar. Alerj, Governo do Estado, Procuradoria-Geral, Ministério Público, comandantes, oficiais e todos vocês que mandam na gente, colocam a gente no cativeiro. Somos o povo cativo. O povo cativo de vocês. Então tem que libertar os cativos e os que estão presos. É isso. Caramba, cara. Aí tu vai lá, né? Olha que absurdo. Então você tem uma emenda constitucional, número 33, tá? Emenda constitucional, tá? Uma emenda. O deputado, Sargento Portugal e todos vocês que querem maioria no Congresso e na Alerj, tem que ter maioria não, porque eles têm que brigar muito. A gente, cara, tem que querer que eles briguem demais, eles têm que brigar muito. Nossa, tem que ser uma brigalhada danada. Não pode ter maioria, não. Não pode. Não pode, porque eles têm que brigar. Porque nós iremos nos beneficiar da briga deles. Política. Sem agressão, tá? Sem agressão, tá? Soco aí, né? Meu Deus, que é isso? O que deu ali, né? Tem que saber. Deu um soco lá, o machão. E é isso, tá? Não é briga... É dialética. Mas aí se não tem, né? Aí fica difícil. Aí tem que partir pra agressão, né? Porque não consegue ir no diálogo, né? O fight dialético não consegue. Aí tem que ir pra agressão física. Então, a gente tem que ter... Não pode ter maioria. Porque a maioria tá lascando a gente. Não pode ter maioria. Tem que ter todos os segmentos representados ali. Porque eles vão brigar muito e vai ser difícil a beça pra fazer lei. E tem que ser mesmo. E a gente tem que cobrar eles irem de segunda a sexta. Assim como o TJ, Ministério Público, toda a galera. Até sacode a roseira, bota tudo em ordem e depois cada um suas correrias. É isso. É isso. Você entende, cara? Porque você tem maioria, cara, é todo mundo junto. Não pode ter maioria. É mentira. Major Luigi, Sargento Portugal, Marcelo Dino, todos esses camaradas aí que ficam com esse papinho torto, ter maioria, é o que causa isso aqui. Porque essa maioria teratológica, eu falo uma palavrão, ela arrebentou a gente aqui, ó. Olha o que eles fizeram. Olha o que eles fizeram em 2001. Aí tu corre na Força Armada. 2001, o que aconteceu, Teodoro? Eita, Teodoro, Eita, Teodoro, Primeiro 98, né? Primeiro 93, aí vai lá e muda e cria regime próprio de previdência pro servidor. Sacanagem isso. Aí não tá bom. Aí vai lá e muda em 98 e 99. 98, aliás, 98. Aí faz a emenda constitucional 18, 19 e 20. Teodoro, Aí vai lá em 2001. Mexe no Estatuto da Força Armada e destrói os caras todinho lá. 18 de 98. E aí, 2001. Aí cria medida provisória, uma medida provisória, que vergonha. Não quero maioria. E vou gritar muito, não tem maioria. A maioria é o que tá acabando com a gente. Porque entenda, cara, a maioria, os caras estão juntos. Se não tem maioria na Alerj e no Congresso, eles vão ter que, para conseguir sair uma lei, de fato fight político. Caramba! É o fight político. Porque não tem maioria. Então eles vão ter que brigar, né? E aí é o esquerdo, é o direito, é o centro, é o baixo, é o alto. E a gente fica só no muro assim vendo, tá? A brigalhada deles, tá? E a gente quer lei, hein? Ô pessoal, a gente quer uma lei, tá? Vocês têm que fazer. Isso diminui o trabalho deles, cara. Faz com que eles consigam ficar na internet, viajando pra lá e pra cá, fazendo correndo lá, o Marcelo Dino. É isso. Porque se não tem maioria, eles vão ter que brigar, cara. E nós iremos nos beneficiar se não tiver maioria. É isso, pô. Porque a maioria causa isso, ó. Olha o que eles fizeram na Força Armada. Olha o que eles fizeram em 2021 no Rio de Janeiro. Tem que se explicar dentro de casa aí, os camaradas da PEMERG tem que se explicar dentro de casa. 2001, cara. Olha o que eles fizeram. Eles renumeraram. Teodoro, vai olhar a emenda constitucional, vai olhar a lei complementar 95 de 98. Teodoro, 95 de 98. Mas aí, cara, é a lei das listas. Não pode renumerar. E você vai dentro da Constituição Federal, cara. Tu vai dentro da Constituição Federal, cara. E aqui a gente tem que analisar o seguinte, cara. Nós temos o artigo 60, parágrafo 4º. A gente tem que analisar tudo que eles vão fazer. Porque entenda, cara, se isso for impactar diretamente, cara, no direito social, cara, previdência, saúde, não pode, pô. Caramba, o que vocês estão fazendo, cara? O que o legislador tá fazendo nesse país, cara?
Caramba, o que é isso, cara? Você entende isso aí, cara? Tudo que eles fazem, cara, que podem no entorno, cara, impactar, cara, no núcleo essencial de um direito fundamental, eles não podem fazer emenda, pô. Não pode, cara, fazer emenda, que loucura é essa, cara? Eu afirmo pra você, cara, você chegar ali e meter um desconto previdenciário, cara, no inativo, rapaz, o que vocês fizeram com a dignidade humana, o que vocês fizeram com os objetivos da República, o que vocês fizeram com o direito ao envelhecimento, o que vocês fizeram com a proteção especial que o idoso tem que ter. Caramba, o que vocês estão arrumando? E ninguém faz nada, cara. Ministério Público, Defensoria, toda a galera aí que pode, cara. E eu que sou errado, pô. Ainda vem esse cara lá de São Paulo, né? Tirar onda com a nossa cara aqui no Rio de Janeiro, cara. Tirar onda com a nossa cara aqui no Rio de Janeiro. Quem tá trazendo esse camarada? Major Luigi, pô. É isso, cara. Doa quem doer, pô. E aí vocês fazem essa sacanagem com a gente, cara. Vocês fazem essa sacanagem com a gente, pô. O que vocês fizeram com tudo isso, cara? Tripé da Seguridade Social, cara. Capacidade contributiva. Aí você vai lá e mete uma contribuição em cima do todo. Não podia meter em nada. Fala um palavrão, cara. Não podia colocar contribuição previdenciária pra nada. Pro inativo, meu Deus. Mas aí não tava bom, cara. Meteu em tudão, pô. Rasgaram a Constituição, cara. Sabe por que eles fizeram isso em 2021, cara? Porque eles não acharam que fossem sair do poder, pô. Eles acharam que fosse o Messias fosse ser reeleito, tá? E aí não adiantaria nada que tá aqui, cara. Então eles estavam se lascando pra Constituição do Estado, Constituição Federal, e ninguém fez nada. E fizeram uma lei, uma imundície de uma lei ordinária, criando o sistema de proteção social e acabando com a gente, policial e bombeiro. A nossa vida, cara, valendo nada. Foram eles, tá? E eu quero que resolva, mas o Major Luiz tem que parar com isso, tá? É o governador do estado com esses camaradas da Alerj que tem que resolver agora, não é depois não. É agora, cara. Não tem passe não, tá? Não tem não. É resolver igual o Teodoro faz, tá? Então eu vou estudar a questão da grana, mas é assim, ó. Que eu quero ver sair, não sai, pô. Que você vai na correria, né, cara? E aí, não, porque não adianta entrar com a ação, pô. Tem que ter musculatura, porque senão tu vai apanhar, pô. Tem que ir na frente, conhecer o terreno. Opa, Tem que ir na frente, ver. Opa, peraí. Depois tu vai lá e vai certeiro. É isso. Leia o 49, tá? Olha o que eles fizeram no parágrafo primeiro. Eles renumeraram. E a construção que eu tô fazendo é pra chegar na GRAN, é pra chegar nessa sacanagem da contribuição previdenciária, é pra fazer tudo isso. E aí você tem, tá? Aí você tem o parágrafo primeiro do artigo 149. Os estados, o Distrito Federal e os municípios poderão. Aí aqui, olha o verbo. Poderão. Vai botando o pezinho, né? Bota o pezinho pra ver se vai dar. Ninguém gritou, né? Porque a gente não consegue estudar, a gente não consegue ver o que eles estão fazendo, porque a gente tem muita coisa pra cuidar. E a gente acha que votou e eles vão fazer a coisa certa, mas não fazem. Porque eles não estão na presença do Senhor. Então a gente não pode confiar no irmãozinho, porque ele não segue o mandamento Deus, Pátria e Família, não segue. E os camaradas lá de trás também não seguiram. Então a gente não pode confiar neles. Não pode. E aí você tem isso aqui, tá? Então, os estados, o Distrito Federal e os municípios instituirão. Aí, antes era poderão instituir contribuição cobrada de seus servidores. Cobrada de seus servidores, tá? Para o custeio em benefício destes do sistema de previdência e assistência social. Renumerado, parágrafo renumerado. Aqui era um parágrafo único, que eu de verdade assim, eu fico muito irritado quando eu vejo isso. Porque se era parágrafo único, não poderia ter nada depois dele, que é parágrafo único. Aí o que eles fazem essa imundícia aqui que ninguém viu, tá? Ninguém viu. Eles foram lá e pegaram o que era parágrafo único do artigo 149 e renumeraram. Parágrafo renumerado pela emenda constitucional 33 de 2001. Porque se você abre o flanco, igual eles fizeram na medida provisória não, igual eles fizeram na Lei Complementar 222 de 2025 do MP. Eles fizeram isso, salvo engano, no artigo 9º. Artigo 9º, eu acho que eles fizeram isso no artigo 9º da lei que cuida do lei complementar ali, né? É lei orgânica. A gente tem que ver muito bem para falar esse negócio de lei orgânica, a gente tem que estudar. Não é lei orgânica, não. É lei complementar. Não tem essa de lei orgânica. Eu quero que você me diga onde está. A lei orgânica é do município e é outra parada. Lei orgânica não é isso.
Lei orgânica é do município, respeitem a Constituição, tá? Respeitem a Constituição, tá? Eu quero ver onde tá a lei orgânica, artigo 59 da Constituição, eu não tô cego. Vai lá que você vai ver se eu tô certo ou se tá, o que tá vendo. É lei autorizativa, é lei orgânica, eles criam essas espécies, né? Aí você, por decreto, você cria uma comissão. Decreto? Não entendi. Vocês entendem isso? Também não. E aí você tem isso. E aí aqui começa a sacanagem. E aí você tem emenda constitucional 33 de 2001. Aí começa, é isso. Porque já tinham feito, né? Ele chuta pra agarrar, né? Aí já tinham feito um montão de coisa, aí vem aqui e faz isso. Parágrafo renumerado pela emenda constitucional 33 de 2001. Aí não tava bom, cortou. Mas aí já botou o pezinho, né? Poderão. Aí isso em 2001. Aí em 2003. Aí em 2003 eles, com a emenda constitucional 41 de 2003, que foi objeto de uma ADIM, tá? Vamos ler? Joelhinho doendo, tá? Vamos ler, pô. ADIM 3133. Vai lá ler o conteúdo dessa ADIM. Porque isso vai impactar hoje na tua vida. Rio de Janeiro, contribuição previdenciária, GRAM, imposto de renda, tudo é esse negócio aqui, pô. É isso. E aí eles alteram, e aí não é mais poderão. É instituirão. E aí antes era poderão, em 2001, poderão. Renumera, um absurdo, um vilipêndio constitucional, tá? E aí o parágrafo primeiro, depois eles vão lá e mudam em 2003. Emenda Constitucional 41 de 2003. E quando mudou de novo, Teodoro? Teodoro, quando mudou de novo, Theo? Theo, para com isso, Theo, é? Quando mudou de novo? Emenda Constitucional 103, Colônia de Brasília, 2019. Epa! É isso, cara. Que situação, né, cara? É horrível, né? Porque tá na lei, cara. Isso é... Como é que refuta isso, né? Não tem como. E aí você tem aqui, tá? Emenda Constitucional 41 de 2003. E o que mudou foi isso. Servidor, aí você tem que decidir, cara, porque eles fazem isso, né, porque lá, rapaz, peraí, deixa eu entender, Teodoro, peraí, aí tu faz a emenda constitucional 18 de 98, tá, mas por que eles fazem a emenda constitucional 18 de 98? Porque eles queriam tirar o militar, eu falei pra vocês, eu brinquei, né, que o militar tá aqui, né, tem um quadradinho, aí aqui em cima tem um montão de coisa, o militar tá aqui, se o militar ficar aqui dentro do 42, Teodoro, se ele ficar dentro desse capítulo aqui, tá, que inicia no 37, tá? E vai até o 42, tá? 42, tá? Mas tem as exposições gerais aqui, tá? E aí nós temos o principal ali que eles queriam tirar a gente, eu acho que era o 39, artigo 39 da Constituição, e o 41. Não, o 40. Eles queriam tirar a gente de qualquer possibilidade de interpretação que pudesse beneficiar o policial e o bombeiro e a Força Armada com os artigos da Constituição, acho que é 39 e o 40. 39 e 40. Por isso que eles fazem a emenda constitucional 18 de 98. Vem pro fight, pô, eu estudei. Por isso que eles fazem a emenda constitucional 18 de 98. Tamo juntos? É isso aqui, pô. E o que fazer então? E aí você faz isso aqui para não aplicar o 39 e o 40. Para dissociar essa ideia de servidor público para os militares estaduais e Força Armada, para que não haja nenhuma sequela. Nada que possa ligar o militar ao servidor. Mas só quando é bom para eles, não para o Estado ou para a União. É para os agentes políticos e públicos que fazem esse tipo de coisa com toda a população do país. É isso. E aí você faz essa sacanagem para tirar a gente. Mas quando eles querem prejudicar, aí eles querem fazer analogia justamente com os artigos, eu acho que é o 39 e o 40, que eles fizeram a emenda constitucional para poder tirar a gente disso aqui. Mas não tem como, cara, porque a Constituição ficou toda bagunçada. Por isso tem que matar essa emenda constitucional 18 de 98. Inverga, né? Teodoro vai a pique, Theo, o barco vai afundar, Theo, eita, Teodoro, o barco vai afundar, Theo, Vai não, tá? Vai não, Pedro, vai não, tá? Que Deus está dando barco. Epa, Teodoro, vai afundar, Theo. Vai não, cara. Fica firme aí, pô, confia, cara. Vai afundar não, vai lá. Eita, Teodoro, vai afundar, Theo. Acabar com a emenda, Teodoro, tem que acabar, tá? Porque esses camaradas foram longe demais, tá? STF, opa, Supremo, esses caras foram longe demais, tá? E surgiu um doidão aqui no Rio de Janeiro, Teodoro, tá? Eita, Teodoro, É isso, tá?
que a gente tá tudo aqui no Rio de Janeiro. Ô, ministros, STF, a gente tá todo mundo aqui, vários ossos secos, ossos sequíssimos. É por isso, porque eles ficaram demais. Eles estão todo mundo fortinho, né? E a gente, vários ossos secos lá, né? Pobrezinho coitado, né, cara? Tem o princípio do direito, eu acho que é do direito penal, né? Porque, eu não sei se é princípio, né? Eu não sei falar porque é inglês. Mas eu não sei, eligibility, uma coisa assim. Porque vai dizer assim, ó, a vida do preso, o cara tem que viver uma situação de masmorra mesmo, tá? Porque isso vai refletir na tua vida aí, trabalhador comum. Porque se o cara lá tiver todos os direitos ali que a LEP, que é a Lei de Execução Penal, garante, a LEP, que inferno, né, cara? Que inferno, esse camarada estudou na defensoria, né, cara? Que inferno, né, cara? Que inferno, né? Vou estudar pra ser defensor de novo. Eu vou estudar, tá? Vou voltar a estudar pra defensoria, tá? Pra esses camaradas me colocar lá na auditoria da Justiça Militar. Pra eu ir lá perturbar vocês. Ou então eu vou estudar pra ser defensor público da União, tá? Pra eu ir lá pra Força Armada perturbar vocês. Defensoria. defensoria. Tava tudo bem aqui, né? Tava tudo bem aqui, né, cara? Tava tudo bem aqui, né? É isso. E aí você, cara, tem a LEP, né? A Lei de Execução Penal. Aí tu vê o troço, é uma maluquice, né? Porque tem um montão de coisa ali que os caras têm que fazer e ninguém faz. Bandido bom, bandido morto e tudo mais. E aí você não cumpre a LEP, cara. Por quê? Porque se você cumprir a LEP, né? O que faz você? Porque se você é um trabalhador, né? Trabalha nesse negócio de entrega de comida e de transporte e não tem direito trabalhista nenhum, não tem nada, tudo tem nada, tá lascado, não tem nada. Tem nada. E aí, como é que eu faço pra poder você aceitar ser explorado, tá, cara? Aceitar ser explorado, tá? Deus não quer não, um por cima do outro, né? É o chupacabra. Quer não, Deus não quer isso. Mas eles dizem que é a palavra que diz, mas é mentira. Mentirosos. Falsos profetas mentirosos. E aí, pra você explorar, né, e o cara achar que tá tudo bem, aí você finge que ele é empresário. Ele é empresário dele mesmo. Mentira. Eles criam essas ideias, né, pra você poder sofrer menos. É igual a cultura, né? A vida do ser humano seria muito triste se não fosse a cultura. Porque a única certeza que nós temos é a morte. E nesse processo entre o nascimento e a morte, o que nos ajuda é a cultura. Porque distrai. É isso. E olha onde que eles batem, cara. Na cultura. E a cultura também tem uma questão, né, dessa crítica. Porque por intermédio da cultura, da música, né, vejam as músicas do período da ditadura. Coisas lindas. Porque você conseguia, né? E aí o cara não tinha muita cognição, né? Ditadura militar, o cara não tinha muita cognição não, né? O cara não tinha muito não. E aí eles falavam um montão de coisa, acho que é Rosa dos Ventos, né? Bêbado equilibrista, né? Caramba, vai ler, cara, vai ver lá a história, pra entender o que o camarada tá querendo falar. Pra você poder entender, pô. Eita, Doré. E aí, através da música, através do teatro e através de outras manifestações ali de cultura, né, cara? Você consegue transmitir uma ideia, uma crítica. E é por isso que eles fazem isso. Porque quando você faz isso, por exemplo, uma comédia, uma coisa, você fomenta a construção do entendimento na pessoa. E é por isso que eles não querem. Lei Rouanet, esse montão de coisa. E eles sempre batem a mesma coisa, já reparou? Porque eles não têm muita inteligência. Então é sempre a mesma coisa. Não estuda não. Toda hora tá falando de direito tributário. Vou pegar eles. Direito tributário, eu estudo. Vou ser defensor. Vou estar estudando pra ser defensor. Pra perturbar eles. Então a LEP, cara, é isso, tá? Tem um livro lindo do professor Rodrigo Roig. Acho que é Duque Estrada Roig. Meu Deus, coisa linda. Quando ele fala sobre execução penal, coisa linda. E ele vai falar pra gente, meu Deus, 58 minutos, gente. O que significa isso, né? Toda hora fala pra caramba, problema seu. É problema seu. Se não quiser ver meu vídeo, é problema seu, vai continuar sendo enganado, iludido, né? Porque o órgão tá protegido, né, cara, na caixa. Tem uma caixa aqui de ossos. Tem uma caixa, né? Caixa de ossos. O cérebro, né? Papai do céu botou aqui, né? Não adianta não, Theo. Porque entra por aqui, tá? Esse pessoal todo aí falando um montão de coisa aí, né? Proteja, tá? Proteja, cara. Aprenda a se proteger. Sozinho, tá, cara? Sozinho, tá? Porque tá ruim pra caramba, tá pesado. Meu Deus, o que é isso? E aí a LEP, cara, é o seguinte, Lei de Execução Penal, tá? Então, o camarada na cadeia, ele não pode ter uma vida melhor do que você que tá lascado aí, entregando comida de bicicleta, né? E esse pessoal de aplicativo, não pode não, pô. Então a gente deixa o camarada muito ruim lá, né? Porque ou você aceita viver essa vida e a gente tenta fingir que tá tudo bem, mas se você se insurgir contra o sistema, você sabe que a consequência é o direito penal. Então, quanto menos o Estado, ele garante você,
com educação, com transporte, segurança, moradia. Ele não dá isso aqui para você, condições de trabalho, tá? E você sabe que a tua consequência vai ser, muito provavelmente, o direito penal. A obra tosca é da criminalidade, né? Porque a criminalidade que de fato causa dor e sofrimento não é essa aqui. Aparentemente parece que sim. Tem um outro professor de São Paulo, defensor público, até falecido, que ele tem um vídeo, né, que ele fala sobre isso. E ele fala, né, que é a gaiola atrás do passarinho. O passarinho tá voando, né? Aí a gaiola vai atrás do passarinho. Mas é mentira. Se você pegar o Rio de Janeiro, você faz um quadradinho assim, meu camarada, e você começa a pensar quantos furtos estão acontecendo, quantos furtos, quantos roubos, quantos estupros, quanta violência Maria da Penha, todos os crimes que você possa imaginar que possa estar acontecendo, tá? E você imagina, cara, isso é uma loucura. E aí você pega só 1% aqui, tá? Teodoro 1%, tá? E você vê o que efetivamente faz. O que efetivamente, né, você vai ali e consegue prender. Mas isso não é porque a falta de... o que faz a violência é a impunidade ou é a lei. É mentira. É mentira, cara. Porque é muito passarinho voando. É muito passarinho. Mas para diminuir esse passarinho aqui, que são as pessoas em conflito com a lei, você tem que educar. Mas educar, se eu educar, os caras não vão votar mais neles. As criancinhas não vão ser mais. Não vão ter condição de não votar. Então a gente finge que o que gera a violência é a impunidade, mas não é. Porque ainda que a gente quisesse, a gente não tem condição de fazer aqui, tá? Prender todo mundo que comete crime. E eles sabem disso, tá? A lei de drogas, por exemplo, pra gente continuar, tá? Mas eu não tenho como deixar de falar, porque são temas caros a Defensoria Pública e eu sou um apaixonado. Quando você vai falar sobre lei de drogas, tá? Lei de drogas, Theo, ela é um sucesso. Caramba, cara, ela é um sucesso. Porque o objetivo, teoricamente, né, seria ali... Porque qual é o objetivo da lei de drogas? Teoricamente, né, seria garantir a saúde, tá? Teodoro Porque você tem que estudar um montão de coisa, cara, pra você entender isso. Mas ela é um sucesso por quê, cara? Porque você consegue, né, dar uma pseudo-satisfação à sociedade quando você pega o varejista. Varejista aqui, Orlando... Acho que é o professor Orlando Zacconi. Meu abraço, meu camarada, tu é sinistrão, gosto pra caramba. Gosto do Orlando Zacconi pra caramba, acho que é Maria Lúcia Caran. É esse pessoal que eu vejo, por isso que eu fico assim. Tudoro esse pessoal que eu vejo. Orlando Zacconi, a nossa querida Maria Lúcia, acho que é Caran. Vai lá ver o que a mulher fala, cara. Inteligente pra caramba, Deus me livre, o que é isso? Ela fala, você tem que parar, né? Você tem que parar, né? Pera aí, ela tá falando. Aí você, meu Deus, o que é isso? É só soco no estômago. Vê ela falar, e o Zacconi também. Vê esses dois camaradas falar aí, ela e ele, a menina e ele. É a nossa querida ali, prof, tá? Maria, Lúcia, eu acho que é Caran. E o Orlando Zacconi aqui, parceiro. Vai lá ver o que ele fala, tá? Vai lá ver. Depois tu vai pro quarto chorar. Porque tu não consegue nem... Tu fala, peraí, cara, peraí. Eu tô doidão, é isso aí mesmo? Aí você pega só o pequeno varejista, tá? Cara, o camarada que a polícia militar, infelizmente, né, cara, não tem nem mecanismos pra pegar quem de fato causa tudo isso. Não tem não, pô. Não tem não. Instrumento de investigação, tudo isso. Aí você pega o que é simples, o que tá no... E aí o camaradinho que mora nas comunidades, né, cara, ainda ajuda. Porque é o corte de cabelo, é a roupa. Então ele é facilmente identificável. Facilmente identificável. E aí eu consigo, né? Aí você vai pro Zaffaroni. Teodoro, tá falando direito tributário, foi pro direito penal também. Eu tô com raiva de direito penal, muita raiva de direito penal militar, muita raiva, muita, tá? Aí tu vai lá pro camarada Zaffaroni. Meu Deus do céu, o que é isso? Zaffaroni, que é o parceiro de escrita ali do nosso querido e amado prof de todos nós, Nilo Batista. Prof. Nilo. Aí eles dois ali, né, Zaffaroni e o Nilo, vai falar assim, as agências policiais, né, políticas, todo mundo tem que justificar sua existência. Vai ler, cara. Vai sofrer junto comigo. Vai lá. E é por isso que tem essa maluquice aqui de LEP, lei de... que aí bota todo mundo na masmurra lá da cadeia pública de Benfica, e esses presídios aí, né, a esteira fordista, né. Olha o gasto que tem, cara. Meu Deus, o que é isso? Se não é pela humanidade desses indivíduos que nesse momento estão lá presos, né, você tem que pensar no gasto que isso gera. E aí eu gozo, pessoal, desses agentes públicos aqui, tá? Delegados de polícia, policial, Ministério Público, juiz de direito,
E aí prende o camarada, né? E não consegue pensar que o que é o interesse público. A gente tem que entender, cara. Porque olha quanto gasto isso gera. E não é isso que causa violência. Não, não é a lei, não. É mentira deles. E se é a lei, são eles que fazem, pô. Mas se é a lei, são eles que fazem, cara. O que é isso? É tudo. Mas aí eles são assim, né? Porque eu já falei, junta esses dois pra pegar esse aqui. Judiciário, tá? Fala quietinho. Judiciário, tá? É o filho que estudou direito. Papai do céu, né? Vou falar uma besteira. Mas aí é o filho judiciário, tá lá quietinho, o quartinho deles, são 3 quartinhos, a Constituição é a mãe, 3 filhinhos, tá? Aí esse quartinho é o judiciário quietinho lá, tá? Se você não for lá falar com ele, ele não quer saber da sua vida, não vai te perturbar, não vai nada. Não, não, não. Porque ele fica lá inerte. Ele fica lá quietinho, só vendo televisão, não quer saber de nada. E esses dois outros camaradas têm os quartos deles. Esse aqui é do executivo e esse aqui é do legislativo. Mas aí um quer entrar no quarto do outro, que eles ficam nessa troca. Um entra no quarto do outro, a Constituição falou que não. Aí o irmão judiciário tá lá vendo televisão, né? Caramba, o que é isso? Aí quando um entra no quarto do outro, faz ali e sacaneia a mãe, que é a Constituição, aí alguém vem e fala, ô filho judiciário, esses dois camaradas aqui fizeram essa lei aqui, tá? Que tá violando direitos e garantias fundamentais do cidadão do estado do Rio de Janeiro. E aí o camarada judiciário, né? Ele é obrigado a desligar a TV e levantar e falar, camarada, rapaz, o que é isso? Se você não tá respeitando a sua mãe, cara, ela deu poder. Então vem cá que eu sou o judiciário. Porque pra proteger, tá? Você aí minoria, tá? É, minoria. Você, policial, é minoria. Teodoro. Caramba, tu faz pra mim não, Teodoro. Você é. Você policial, você bombeiro. Fazem parte, tá? De um modus vivendi diferente. Não podem sindicalizar, fazer greve. Hierarquia e disciplina. E eles fazem o que fazem com algo que deve ser sagrado pra gente, que é o nosso estatuto. Tanto da PM quanto do bombeiro. É o que eles fazem. Porque o estatuto, cara, é como se fosse a nossa carteira de trabalho. E como a gente está no direito público, regime jurídico de direito público, estabilidade, inevitabilidade, é estatuto, tá? Mas é como se fosse a nossa carteira de trabalho, cara. Então você imagina, né? É como se o empregador, cara, fosse ali e mudasse as regras daquela carteira de trabalho. Do nada. É possível, Theo? De novo, né, cara? Por trás desse interesse público, eles fazem isso. É possível, você não tem, né, direito adquirido a regime jurídico. Mas a Constituição Federal, que é a mãe, pensa que esses dois aqui não vão se juntar para esfacelar o direito do bombeiro e do policial no Rio de Janeiro. Não imagina isso. E aí o judiciário tem que levantar, desligar a TV e falar, ô meu camarada, o que você arrumou aí, cara? Rapaz, o que é isso, cara? Não, não, não. É pessoa humana, tá? E eu tô aqui como judiciário, cara, porque minha mãe, Constituição, deu poder, e eu tenho que evitar que você, a ditadura da maioria, extermine essa minoria aqui, ó. Policiais e bombeiros, negros, LGBTQIP a mais, e todo mundo, pô. E é por isso que o judiciário existe. Porque senão ele ficaria quietinho vendo TV. Mas eles não fazem isso. Eles não querem só o subsídio, né, que é o valor que ele ganha como presidente, como deputado, como... Não, não, não. E para conseguir fazer as correrias, eles têm que fazer acordos, que é ruim pra gente. Esses acordos deles, dessa maioria da Alerj, não tem que ter maioria na Alerj, não tem que ter maioria no Congresso, não tem que ter. Porque eles têm que fazer o papel deles, que a gente paga muito caro por isso. Eu vou abrir aqui o contra-cheque dos deputados, tá? Que representam o Rio de Janeiro, pra você poder entender quem tá com o papo certo e quem tá com o papo torto. Que dinheirama é essa, gente? Não, o dinheiro é nosso, a gente tem que gritar. Mas pra isso, cara, tu tem que estudar, pô. Constituição. Pra você entender o que eles fizeram aqui, ó. Tá entendendo, meu camarada? É basicamente isso. Muita gente falando comigo, eu fico muito feliz, tá? Porque o que eu quero aqui é simular conhecimento. Porque eu sozinho não consigo, pô. E é isso. E aí você olha o que eles fizeram em 2019, tá? 103 de 2019. A União, os estados, o Distrito Federal e os municípios instituirão, tá? Aqui já é colônia de Brasília, tá? Colônia de Brasília, governo Jair Bolsonaro, tá? 2019, essa união, tá? Entre ele e o Congresso. A maioria fez isso conosco, tá? Confrontem os deputados, todos, confrontem eles, tá? E aí você tem essa situação aqui. Pô, aí ele vai dizer assim, ó. Que você, né, vai instituir, né? Instituirão, é um comando com a gente, tá? Comando com a gente. E isso aqui a gente tem que ver, tá?
Porque não funciona assim. Você, quando faz um troço desse, cara, você vai lá e você, de novo, afeta o artigo 60 da Constituição. Teodoro, parágrafo 4º. E aí no parágrafo 4º, você tem ali... Você não pode fazer isso. Porque isso aqui tá esfacelando o Pacto Federativo. E todo mundo tá vendo, cara. Todo mundo tá vendo, pô. Mas todo mundo tá bem. A gente está lascado no Vale de Ossos Secos. Mas agora a gente não vai estar mais não. Me ajuda. É isso. E aí você vai lá e você diz instituirão. Não. É poderão. Não é instituirão. Não. Porque aqui você tem, cara, a autonomia, né? Autonomia não, cara. Não é autônomo, não. Caramba, cara, tem um termo lá interessante. Os estados, cara, tem ali liberdade administrativa, sanitária, né, e de reger ali, fazer a administração daquele estado. Que loucura é essa, cara? Instituirão. Que é isso, cara? E ninguém falou nada, pô. E tá aqui, o que a gente faz com isso aí? O deputado Sargento Portugal e todo mundo que tá em Brasília falando que defende os direitos dos polícia aí, bombeiro do Rio de Janeiro. O que a gente faz com isso aqui, cara? Instituirão. Instituição. Para mim, isso aqui viola o artigo 60, parágrafo 4º da Constituição, quando fala sobre o Pacto Federativo. Indiretamente, tá? Direitos sociais. Eu acho isso aqui inconstitucional. Eu acho. Cheguei agora. Não sei nada. De fato, tá? Não sei não. Mas é isso aqui. E aí você instituirão por meio de lei. Por meio de lei. Que loucura é essa, cara? Isso aqui tem que ser por lei complementar. Por lei. Por lei. E aí abre o flanco, né? Foi o que eu falei pra vocês. De você interpretar o que eles estão querendo dizer, as vírgulas, tudo. Contribuições para custeio de regime próprio de previdência social cobradas dos servidores ativos, dos aposentados e dos pensionistas. Que feio isso. Confrontem os deputados que participaram efetivamente do governo anterior, Jair Bolsonaro. Você tá lascado por conta disso aqui, cara. E você precisa ver isso. Mas se ainda assim você quiser acreditar, ok, cara. Mas é isso, tá? E aí você tem, tá? A União, os Estados, o Distrito Federal, os municípios instituirão, por meio de lei, contribuição para custeio do regime próprio de previdência social cobrado dos servidores civis, dos servidores ativos, dos aposentados e dos pensionistas, que poderão ter alíquotas progressivas. Olha isso, cara. E o que aconteceu? Foi isso. Alíquotas progressivas, de acordo com o valor da base de contribuição ou dos proventos de aposentadoria e de pensão. Olha isso, cara. Parágrafo 1º-A. GRAM tá nesse contexto aqui também, tá? Parágrafo 1º-A. Quando houver déficit atuarial. Que isso, cara? A contribuição ordinária comum, né, dos aposentados e pensionistas poderá incidir sobre o valor dos proventos. Meu Deus, cara. De aposentadoria e de pensão que supere o salário mínimo. Olha isso, cara. Que triste. Que triste ver isso, cara. Incluído pela Emenda Constitucional 103 de 2019. Aí botou o parágrafo 1º-B. Olha o que eles fizeram. Nem poderia, porque aqui era parágrafo único, então não poderia nem ter parágrafo 1º. Mas eles mudaram, renumeraram. Já é um vilipêndio. Aí vai dizer, demonstrada a insuficiência da medida prevista no parágrafo 1º, para equacionar o déficit atuarial é facultada a instituição de contribuição extraordinária no âmbito da União, dos servidores públicos ativos, dos aposentados e dos pensionistas. Caramba, tem que arrancar isso daqui, cara. Você entendeu a gravidade dessa situação, cara? Ainda pode pegar do teu mais do que já tá fazendo. Não pode, pô. Não pode. C. Parágrafo 1º-C do artigo 149 da Constituição Federal. A contribuição extraordinária de que trata o parágrafo 3º, o parágrafo 1º-B, que é o de cima, né? Deverá ser instituída simultaneamente, tá? Simultaneamente com outras medidas para equacionar o déficit e vigorará por período determinado, contado da data de sua instituição. Pode aumentar o tributo, pode aumentar o desconto, tá? As contribuições sociais e de intervenção no domínio econômico de que trata o caput deste artigo, de novo, tá? Aí aqui, essa aqui já é de 2001, 33 de 2001. Não incidirão sobre as receitas decorrentes de exportação. Você tem uma série de coisas, cara. Rapaz, tá, não faz isso, não vai dar ruim pra gente,
Aí tu vai lá no 146 pra você ver o que eles fizeram. 146.3. 146, inciso terceiro. Cabe à lei complementar. Cabe à lei complementar estabelecer normas gerais em matéria de legislação tributária e especialmente sobre definição de tributo de suas espécies, bem como em relação aos impostos discriminados nesta Constituição. Olha isso, cara, olha lá. C. Aí você tem, né, obrigação, lançamento, crédito. Meu Deus, o que eles fizeram. É isso aqui, ó. E aí, Teodoro? E aí você está falando de imposto de renda, imposto sobre a renda. Mas caramba, se eu tô falando pra você, cara, qual é a base da GRAN, cara? Mas entenda, antes da gente entrar na discussão da GRAN, tem tudo isso aqui, cara. E você ainda tem uma situação aqui que você tem um tempo pra você poder fazer isso. Você não pode chapar pum, não, cara. Porque nós temos princípios do direito tributário. E aí institui a contribuição previdenciária dos inativos. E, meu Deus, o que é isso, cara? Não pode fazer isso, pô. E quem tem que se explicar? É o Estado? Não, cara. É a Procuradoria. São as pessoas. São as pessoas. Porque, entenda, a Procuradoria do Estado ela faz a representação judicial. Confronto qualquer um. Judicial da Fazenda Pública, tá? Do Estado. Judicial. Judicial. E aí, tá. Mas aí você não pode e tá fazendo um montão de coisa no administrativo, sistema jurídico do Estado, como a autarquia estadual, e causou uma violação gravíssima a um número significativo de pessoas e um valor que a gente nem consegue calcular. O que fazer com isso? Não é o Estado. São as pessoas responsáveis a começar por devolver o dinheiro o honorário de sucumbência devido à Fazenda Pública de todo esse período. Eles estão ganhando desde 2010. 2010, é isso mesmo? É MP, pô, não sou eu não. Não tem dinheiro? Recuperação fiscal? Vamos ver se vai. Tem recuperação fiscal não, cara. É só travar o intestino, tá? Que todo mundo vai fazer suas correrias pra resolver. Promoção de praça? Tá de brincadeira, pô? Montão de oficial superior, cara, sendo promovido por merecimento. Por merecimento estando agregado. Por merecimento estando agregado. E não quer promover as praças de 92, 98, 90, não sei quanto? Que isso, cara? Que desaforo, pô. Ah, não quer? Então tem que despromover todo mundo por merecimento, tá? E fazer devolver o dinheiro, pô. Militar não pode ser promovido por merecimento estando agregado. Confronto qualquer um. Me protege aí, tá, gente? Pelo amor de Deus, o que é isso? Meu Deus, o que é isso, cara? Não pode ser promovido por merecimento, tá? Só por antiguidade, tá? E depois de 2 anos ininterruptos ou não, é casa, reserva remunerada ex officio. E aí não promoveram os caras. E eu vi documentos, tá? Como coisa, o cara tá perturbando muito aqui. Que isso? Que isso? Não, cara. Não, tem que pagar, pô. E tem dinheiro, tá? E aí o MP, não acho que seja necessário. Mas o MP intervindo aqui, MP, a primeira coisa que eu vou fazer, vamos olhar pra trás aqui e ver tudão, tá? Porque aí tem que... Ah, Teodoro, é porque o efetivo, é porque eu tenho lei do efetivo. Ah, é? Então tá bom. Então vamos olhar pra trás aqui, tá? E vamos ver todo mundo merecimento, tá? Meu Deus, o que é isso, tá? Merecimento, tá? Estando agregado. Pegar um por um, tá? CPF, vamos ver tudinho. Pega aí junto uma galera, tá? Pra olhar o diário oficial. Tá, Teodoro, diário oficial, tá? Vamos ver tudinho aqui. Vamos ver quem foi promovido por merecimento. Bombeiro do mesmo modo, tá? Quem foi promovido por merecimento, estando agregado. Não pode, meu camarada. Rebaixa, igual fez com a sargento, né? A praça que só quem gosta dos pombos. A gente vai lá e despromove eles, tá? Comandante geral atual, o anterior. Como é que fica isso? Não deveria nem mais estar na corporação, pô. 2 anos ininterruptos ou não, é casa. É casa. Então tem que despromover e é isso. E na PEMERG é isso aqui, pô. Tem que promover os caras, pô. Tem que promover, pô. Dá todos os direitos deles aqui, pô. É lei de efetivo, Teodoro, o Estado vai quebrar? Não, o Estado não vai quebrar, não. A gente tem que ir no bolso 2 militares, oficiais, tá, superiores, Procuradoria do Estado, Governo do Estado, a gente tem que ver e ir discutindo ali, porque isso não prescreve, tá? Eita, Teodoro, lei de improbidade, tá? Dano ao erário. Dano ao erário. Dano ao erário. Não prescreve. Quem foi embora pra casa, todo mundo de 92 pra frente, a gente tem que olhar. 92 pra frente, a gente tem que olhar. A gente tem que olhar 92 pra frente, tá? E ver todo mundo que foi. Meu camarada, volta aqui que a gente viu um negócio aqui que a gente já viu, tá? Volta pra cá. Ministério Público, tá? Ô, Ministério Público, tem que ver aqui, tá? Lei de probidade. Aí vai lá pros camaradas ter casa, cara, infelizmente Infelizmente você não é coronel, não. Você não é não, porque a gente foi olhar pra trás aqui, tá, cara? E aí não é não. Porque isso aqui vai causar dano ao erário, Dano ao erário, a sua promoção, e aí não tem como não. E aí você tem que ser despromovido. Aí o cara é coronel, despromove o major.
Pode isso, Teodoro? É o que o coronel, comandante-geral dos bombeiros fez. Não fez com a sargento? Tem que fazer com os oficiais aí. É isso. Não tá. Era bem assim, não tá. Eu não quero ter razão. É pra resolver, pô. Eu, Teodoro, não quero ter razão, pô. É porque, pessoal, tem que traduzir a Bíblia. E nós não temos quem traduza a Bíblia. Só que eu, Teodoro, sou muito amoroso. E eu só vou ali pra resolver. Epa! Resolveu. É isso. Não quero ter razão. Mas é resolver. E é isso. Eu traduzo a Bíblia, tá? O Ministério Público vem pra cá. Vem pra cá, tá? Então, esse camarada aqui é merecimento, tá? Vamos já começar a olhar, tá? O coronel Cristiano Pinto. Vamos junto aqui, tá? Já começa a olhar aí do Corpo de Bombeiros, tá? Vou dar a lista aqui. Vamos dar uma lista básica aqui pra vocês. Vou dar uma lista básica aqui, tá? Vamos olhar as promoções dele, tá? Coronel, vou dar 2 aqui, tá? 2. Já começa a ver aí, tá? O DGP. A mesma diligência, tá? Que fez com que vocês fizessem lá aquela sacanagem do Tribunal de Contas, tá? Já pega aí o assentamento do coronel Cristiano Pinto, tá certo? Cristiano Pinto pra gente fazer o cálculo ali das promoções, tá? E ver quem tá com o papo certo e quem tá com o papo torto. E pega também aí o tenente-coronel André Luiz Gomes. Já pega os dois, tá? Pega esses dois aqui, tá? Já pega aqui. Pega a última promoção que teve também, tá? Todos aquele ali que tá com AG do lado, não pode. Se for merecimento, não pode. Então já tem que despromover também, tá? E eu quero. Despromover o sargento, pô. Então já tem que ver esses dois aqui, tá? Esses dois aqui. André Luiz Gomes, tá? André Luiz Gomes, tem que ver ele, tá? Essa promoção aí de major pra tenente-coronel. E o coronel aqui é o coronel Cristiano Pinto. Já vamos ver? E vamos tirar de exemplo desses dois aqui. Então tem que despromover, devolver dinheiro e ver a DGP aqui. E se o assentamento tá certo, tá? Porque se não foi feito lá as alterações do assentamento, é MP, pô. Porque causou dano ao erário. Vocês entendem? E eu tô falando, a pessoa não entende, cara. Porque, caramba, o que é isso, cara? Ô, meu camarada, ó. O direito do camarada tá lá no final do corredor. Eu quero passar, tá? Eu não sou promotor, eu sou advogado. Afasta pro canto, tá? Me deixa passar. Opa! É isso, porque é direito, não é favor. E eu vou resolver de qualquer modo. É direito, não é favor. E não resolveu, meu camarada? É justiça. E é isso. Eu não vou ali pedir favor, né? Isso que irrita. Porque eu não vou ali pedir favor. Eu sou especialista. Eu estudo pra caramba. E é desse jeito. Vocês entendem? É isso. Não tem pra onde correr, pô. Tem que promover. Corpo de Bombeiros, técnico de enfermagem, tá? Entra. Terceiro sargento. Eu não sei o que vai dar, tá? Mas vai ter que resolver, pô. Sub hoje, tá? O pessoal tem. É oficial já, pô. Teodoro, tem que ver esse papo aí, pô. E aí você faz ali, né, abre vaga pra 148, né, pro Shoai. 148, camarada? Mas vem cá, qual é o efetivo aí de subtenente? E todos os sub, tá tudo junto? Opa! Todo mundo junto aqui, cara? Peraí, mas todo mundo junto aqui, cara? Peraí, como é que é isso aqui, cara? Não pode ser assim, pô. O que vocês fizeram com os mergulhadores do bombeiro? Me responde aí, cara. Vocês entendem? Vocês fizeram com o mergulhador, nem tem qualificação pra isso. O camarada não tem uma gratificação, cara. Não tem. O que fazer, cara? Esse cara não pode trabalhar 30 anos. O mergulhador dos bombeiros não pode trabalhar 30 anos. O mergulhador do Corpo de Bombeiros não pode trabalhar 30 anos. E vocês vão lá, cara. Esses homens aí que quer tudo falar, né? 35 anos, cara. Que sacanagem, que covardia. Não vai fazer, pô. Não vai, não. É isso aqui, cara. Exposição ao calor, tá? O camarada que sobe a comunidade. Que loucura é essa, pô? Aí não quer pagar adicional de saluridade, não quer pagar e vem com essa sacanagemzinha. Não pode descontar mesmo. Na verdade, meu camarada, não podia descontar imposto de renda de nada. E você entender a essência do imposto de renda, a essência da lei, cara, a mensagem da lei, cara. Da lei, cara. Se esses caras de fato defendessem, cara, policial e bombeiro, canalhas não defendem nada, pô. Porque a Constituição Federal, cara, é um organismo vivo, respira e fala conosco. A Constituição Federal é um organismo vivo, respira e fala conosco, basta que você queira. Basta, camarada, que você queira, pô. Basta que você queira, tá? Então derruba tudo isso que eu falei, emenda constitucional, derruba tudo esse troço, pô. Teodoro papo torto, pô. Quer ajudar nada, pô. E aí você vem aqui no 40... Quer uma ajuda? Quer ajudar a polícia da bombeirada? Então, não é pra discutir, cara, você vai incidir imposto de renda só na grana, não. Não pode, tá? Pela própria natureza, tá? Teodoro, Não pode, tá? Vamos ver quais são os descontos que eles fazem em cima do honorário devido à Fazenda Pública. A Procuradoria do Estado desconta o quê? Tô falando, tá? E é isso, cara. É muito tempo de estudo, cara. A única coisa que eu exijo das pessoas é respeito, tá? Porque vocês já viram que eu estudo um pouquinho de tudo, tá? Teodoro é assim.
Quer resolver, cara? Não é só em cima da grana, não. É em cima de tudão. Tudão, pô. Tem que descontar nada de imposto de renda. Vai entender a essência do imposto de renda. E não tem essa de recuperação fiscal, não, pô. Como é que você fala de recuperação fiscal e tem repartição de honorários de sucumbência devida à fazenda pública e essa imoralidade do MP para poder dizer que o camarada tem direito a ficar 3 anos recebendo 1/3? Que loucura é essa, cara? Que recuperação fiscal é essa, cara? Olha o impacto financeiro disso, cara. Não, não pode, pô. Ou tá bom pra todo mundo, tá bom pra ninguém, pô. É o vale de osso seco. Não, 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 cara. Vamos discutir? E aí a gente já tira da grana e tira de tudo, pô. Vamos ver se de fato os camaradas querem resolver, pô. O deputado lá, Marcelo Dino, tem que defender essa parada aqui no Rio de Janeiro. Pra dizer, ô, meu camarada, peraí. A Constituição lá, o Teodoro, né, falou lá, e essa parada aqui, pô. Não é pra discutir mais nada, pô. Parar esse desconto imundo aí, cara. Dessa imundícia, esse desconto previdenciário, tá em cima aqui, porque não pode, pô. Os inativos, cara. Mas é isso, né? A lei constitucional, pô. Em relação ao imposto de renda, não é só em cima da grana, é em cima de tudo, pô. Teodoro, basta que você aplique a Constituição, cara. Artigo, condição peculiar. Entenda, o militar, ele vive uma situação peculiar. A peculiaridade do exercício da função policial militar e bombeiro militar, pô. Força Armada do mesmo modo. Institui aí a tributação em cima de grandes fortunas. Que sacanagem, cara. Que sacanagem, pô. O Estado tá quebrado? O Estado tá quebrado, pô? Vamos ver, pô. Parágrafo 1º pra terminar, tá? Então não é só sobre a grana, não. A grana não pode, tá? Tem que parar com isso. Tem que parar, tá? Imediatamente. Nem li, mas essa vibe aqui. É a essência, né? A ideia. A ideia. E aí você tem a União, artigo 145, é pra parar de contar tudo. Então, a gente briga pra isso. A União, tá? Os estados, o Distrito Federal e os municípios poderão instituir os seguintes tributos. Aí você vai no parágrafo 1º. Sempre que possível, os impostos terão caráter pessoal e serão... Caráter pessoal! Caráter pessoal! Vergonha na cara é o que falta pra vocês, pô. É vergonha na cara eu ter que descontar imposto de renda de nenhum bombeiro, nenhum policial civil, servidor público não tem que descontar nada. Vai tentar diminuir a mazela que vocês causaram na gente. Sempre que possível, os impostos terão caráter pessoal e serão graduados segundo a capacidade econômica do contribuinte. É pessoa humana, contribuinte, tá? Bombeiros, policiais, servidores, policiais civis, é isso. Facultado à administração tributária, especialmente para conferir efetividade a esses objetivos, identificar, respeitados os direitos individuais e nos termos da lei, o patrimônio, os rendimentos e as atividades econômicas do contribuinte. É a mesma lógica da questão do empréstimo consignado. Só que ali, cara, você tem o banco, né? Teodoro, Então, é bom pra gente, né? Todo mundo endividado, Mas para quem realmente que essa lei vai ajudar? Para você? Policial, bombeiro, servidor público, aumentar lá a quantidade de parcela? Tá sendo bom para você. Será? Bom para você é que os mesmos deputados que fizeram essa questão do empréstimo consignado façam isso aqui que o Teodoro tá falando. Porque a essência do que foi discutido em relação a você aumentar a quantidade de parcelas, né, e refinanciar os empréstimos do militar que está endividado, é isso. É você aplicar o 145, parágrafo 1º. Por exemplo, 145, parágrafo 1º garante que hoje, Teodoro, é muito difícil para mim. A Constituição é um organismo vivo, respira e fala conosco, tá? Então, o artigo 145, parágrafo 1º da Constituição Federal, garante que hoje, todos os militares, tá, que estão super endividados, tá, possam ter isenção de imposto de renda. Teodoro, não faça isso, Teodoro. Tá? Os endividados, tá? Os endividados possam ter isenção do imposto sobre a renda. Militar, por exemplo, com uma doença grave, ainda que não seja a elencada em lei. O militar que foi baleado, ficou tetraplégico, né? Mas num período ali, logo após o cara foi baleado, já manda parar logo, porque isso é um comando da própria PM. Pô, Teodoro, próprio bombeiro. É isso, cara. Então o cara tá fazendo um tratamento, né? E aí você entende por que os órgãos têm que estar organizadinho? Porque o comando sai da DGS. O camarada foi lá, fez um diagnóstico. Pô, tá com CA, cara, no intestino, tá com câncer no intestino. Caramba, peraí.
Mas esse camarada aqui, ele vai ter gasto, né, com quimioterapia, medicamentos e tal. Olha as meninas, porque se for menina eu vou lá. Ô menina, vamos fazer isso aqui, tá? E aí o camarada foi lá, né? E aí tá com essa situação. Caramba, o cara tomou um tiro. No dia seguinte já tem que dar o comando pra DGF. Pra parar de descontar todas essas pataquadas aí. Cara. Teodoro faz a interpretação certa. Não tem papo torto aqui não, pô. É isso. E aí o camarada entrou no hospital, né? E aí o cara fez o diagnóstico. Caramba, apresentou lá um laudo, pô. Não é só ter isenção do imposto de renda quando ele for pra reserva remunerada ou reforma, não. É já aqui, ó, no tratamento. Teodoro, Teodoro, É falta de vergonha na cara. É só querer. É isso. E aí já não desconta mais aqui. O cara virou café com leite. A gente aqui se une, tá? E o camarada que tava lá, vai lá, cara, vai lá. Vai cuidar da tua família lá, vai se cuidar. E a gente fica aqui, tá? Todo mundo juntinho aqui. Esse camaradinho aqui, ó, não pode contar não. Tá? Na verdade, não pode contar de ninguém. Pela essência da atividade de policial e de bombeiro, não poderia descontar de ninguém. Mas aí você entende, cara, que não é... Coitados, né? Não, é porque a Constituição Federal te dá esse direito, pô. Que é a mãe de todos nós, pô. É isso. Mas aí o gozo, né, das autoridades, né? Então eles é que tem que pagar por isso. É isso, cara. E aí vão lá e mete a mão, né, cara? Pessoa doente, né? Tu vai ali, desconta. Porque tem que descontar nada. Falta de vergonha na cara. Usa que eu quero ver. E é de novo, pessoal. A gente vai saber quem tá com o papo certo e com o papo torto. Preciso levantar porque meus pés já estão muito doloridos. Mas é isso aqui, cara. A gente vai saber quem tá com o papo certo e quem tá com o papo torto, pô. Porque a gente vai entender aqui, cara. É o seguinte, ó. A mesma lógica, tá? Para fazer ali essa redistribuição da dívida, né, e aumentar o prazo para desconto, epa, meu camarada, que é isso? É a mesma essência que você vai utilizar, tá? Aplicando um comando constitucional, tá? Um comando constitucional. Artigo 145, parágrafo 1º, capacidade contributiva. Faz o que eu quero ver. E para de descontar, pô. Situação peculiar. Teodoro, a gente pode cortar hoje todo o desconto de imposto de renda de bombeiros e policiais, servidores públicos de modo geral, e o pessoal Polícia Civil? Pode. Aqui, ó, 145, parágrafo 1º. Mas eles não querem não, pô. É só demagogia. Porque isso, de fato, resolve o problema do policial e do bombeiro. É isso. Então, na grana não pode não, pô. Mas eu vou fazer destrinchadinho, tá? Teodoro é complexo, mas você já viu aí, né? Mas é pra... Epa! E resolver, tá? Pra não ficar de conversinha, né? Não. E aí, como é que a gente faz, né, cara? Você ingressa pra fazer essa discussão da GRAM, vai pra onde? Juizado fazendário. Já não quero. Então é mais simples, tá? Vai pro juizado, pessoal? Pessoal, Teodoro tá chegando agora pra estudar processo civil, tá? Mas vai pro juizado? Acho que vai, né? Teodoro, vai. Então eu não quero não. Não quero juizado não, tá? Eu não quero juizado não. Porque juizado não dá pra dar RE. Recurso extraordinário. Eu quero muito falar com a Carmen Lúcia, ministra nossa querida. Eu quero ir lá pra cima, né? Extraordinário, né? Recurso extraordinário, tá? E o resto, não dá não, Dá até dá, mas é difícil, né? Mas se a gente fizer um caderninho primeiro, tá? E mostrar a violação de um direito líquido e certo, E a gente tenta empurrar, tá? E aí ação de garantia constitucional. Ação de garantia constitucional, tá? Vamos estudar? E aí é outra parada, é vara, e aí apelação, e todas as pataquadas que tem aqui, e depois e depois RE, RESP, e epa! Porque aí eu resolvo. Senão não vai não. Porque eles não querem, tá? E eles querem tapar, né? Tá fedendo, Theo, tapa, Theo, tapa. Mas não vai não, porque eu quero que feda mesmo. Eu vou gravar muito vídeo, muito mesmo. Então, grana não tem desconto não, tá? Não tem, pô. E a grana não existe, tá? Ela é aumento. Teodoro, aumento. Mas eu já tô pensando, tá? Você tá, Teodoro, Porque eu não posso ser contraditório, tá? Aí você pensa que eu sou doidão, né? Não sou não. O Teodoro estuda. Teodoro estuda. Então, grana, né? Então, grana, a grana, Hoje a gente tem a grana, né? Que é a Lei 9.537 de 2021. Mas vai acabar, né? Teodoro já pensou. Teodoro já pensou que vai acabar ela, porque é inconstitucional. Vai virar aumento, tá? A tua grana, acredita. Teodoro já viu. Pra toda visão. A grana vai acabar. Ela vai virar aumento de salário. Vai virar aumento. Caramba, Theo. Mas se você tá falando aí que a grana vai acabar, né, Theo? Theo, a grana vai acabar, Theo. Vai ter que virar aumento, senão vai dar muito ruim. A grana tem que virar aumento, senão vai dar muito ruim, que o intestino vai travar assim, ó.
o intestino trava. Se a grana não virar aumento, o reflexo da grana não virar aumento, o primeiro reflexo no organismo do Estado, o primeiro reflexo no nosso organismo, no nosso corpo humano, tá? Pessoa jurídica, o advogado que fazer gracinha, né? Pessoa jurídica, tá? Pessoa, Estado, pessoa, e nós temos os órgãos. Então, se a GRAM, ela não morrer, porque a mãe da GRAM morre e a filha morre junto. Que a mãe da GRAM é a Lei 9.537 de 2021 que criou o Sistema de Proteção Social. Aí a gente mata a mãe e a filha morre junto. Morreu. E aí a filha que morreu, que é a GRAM, ela vai ter que virar aumento. Porque senão o primeiro reflexo no corpo humano vai ser no intestino. Porque o intestino vai fazer assim, ó. Travou o intestino, tá? Travou, tá? Travou. O intestino travou. Que é o servidor, né? Que é o militar, né? Meu Deus do céu, o que é isso? Uma prisão de ventre brava, prisão de ventre difícil. Trava tudo, tá? Travou. Ah, não vai dar aumento não, né? Não vai converter não? A GRAM pra aumento? Não vai não, tá não. Travou aqui, tá? E aí o coração já vai bater mais acelerado. O cérebro. Porque a gente já vai logo travar aqui, tá? Travar aqui, tá? Porque tem que virar aumento. E aí o Theo já foi lá na frente, do Teodoro, tá? Porque... E aí como é que faz, Theo? Porque eu quero continuar discutindo o imposto de renda. Teodoro, que eu não quero imposto de renda para o militar. E a minha fundamentação para trazer essa contribuição, para falar o seguinte, meu camarada, para com essa maluquice, tá, de descontar imposto de renda, é o artigo 149, parágrafo 1º da Constituição Federal, por tudo aquilo que eu disse para você. Então, a GRAM não existe, porque não existe a Lei 9.537. E quando virar aumento, o Teodoro também já tem a solução. Já tem a solução, tá? Já tem a solução, tá? E aí a gente pega aqui o imposto de renda, tá? A gente pode trocar. O que vocês acham? A gente vai trocar, tá? Vamos ver quanto que a Fazenda tem de dinheiro de honorário de sucumbência. Vamos ver quanto é? E vamos ver quanto que é o desconto de imposto de renda de toda a galera? Vamos fazer um cálculo para ver e a gente troca. A gente pega o honorário de sucumbência devido à Fazenda Pública e bota no lugar desse imposto de renda aqui, que vai sair da gente. A gente já pega o honorário de sucumbência devido à Fazenda Pública e joga aqui no lugar para ele falar que vai quebrar o Estado. Não. Eles que causam isso. Então a gente tem que cobrar do bolso deles. É isso. E aí já joga aqui e já vai dar bom pra gente. Já arranca a recuperação fiscal e tudo mais, né? A gente tem que olhar todo mundo o que ganha pra gente ir lá cortar, fazer ali a apuração e tirar as franjas de todo mundo, TJ, MP, toda a galera, Procuradoria do Estado, Defensoria, todo mundo, vamos lá pegar, vamos ver, tá? Defensoria não, é só pra falar assim, mas eu não quero que tire da Defensoria não, Defensoria tem que dar mais pra Defensor, dá mais, agora, pra dar mais. Deixa eu ficar gordão, o defensor fica gordão, né? Mais pra Defensoria. Mas MP, tá? É Procuradoria Geral do Estado. E todos esses camaradas aqui, a gente tem que ir lá ver e tirar as franjinhas, tá? Aí a gente pega um pouquinho do irmãozinho rico, pega os irmãozinhos órgão rico, tá? E traz pra gente aqui o órgãozinho intestino, finalzinho, né? A gente pega pro intestino, que é pobrinho, né? Que todo mundo despreza. A gente pega dos órgãos ricos e traz pro órgãozinho pobre. E aí vai todo mundo ficar perfeitamente, tá? E o organismo vai funcionar direitinho. Teoria do órgão. Eu quero. E é isso. Então não tem que descontar de ninguém, tá? E vamos ver quem tá com o pouco certo. Artigo 149, parágrafo 1º, aplicável ao bombeiro e ao policial, servidores públicos e polícia civil, para descontar imposto de renda. Pare de descontar imposto de renda, sobretudo. Teodoro vai dar ruim. A gente tem que botar a carta na mesa pra gente poder ver aqui quanto de dinheiro nós temos. Nós temos 10 reais, tá? 10 reais, mas a gente tem que pagar R$1 de não sei o quê. E a gente tem que pagar mais R$2 aqui. Ah, tá. Então, bota a carta na mesa pra gente poder ver. E é isso. É difícil. Vou estudar, tá? Pra melhorar isso aí. Tamo juntos? Agradeço a confiança, tá, pessoal? Até o próximo vídeo. Abraço.